Esta semana estive em contato com algumas pessoas próximas, constatando uma realidade que é a influência desses dias de isolamento, de solidão sobre a constituição da pessoa, a tristeza que entra e a fraqueza do físico que acontece por causa exatamente como consequência disso tudo. Em paralelo, a gente fica vendo essas notícias nos canais de televisão, nos noticiários, na internet, de intolerância, de agressões, de mortes, de coisas causadas por as pessoas estarem aí com os nervos à flor da pele. Então a raiva aflora, o medo. Outro dia um psicólogo consultado dizia que raiva, medo e culpa são considerados sentimentos mortais e eles estão muito em evidência. Então a intolerância é uma coisa assim impressionante como o ser humano está se descobrindo fraco e incapaz de resolver-se nesse momento difícil que a humanidade está passando. A Organização Mundial de Saúde, no ano de 1947, um ano depois da sua criação, definiu saúde como sendo um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Então, até o momento, o que se entendia como saúde era não estar doente. E quando a Organização de Saúde foi criada, então ela passou a definir porque esse seria o foco de todas as ações, de todos os encontros, de todas as sugestões que seriam feitas. E como ela está em evidência nesses dias, por causa de críticas e por causa de coisas que eles têm dito e voltam atrás, né, eu fiz questão de mencionar esta definição da OMS, que é a utilizada mundialmente nos nossos dias. Mas essa definição, logo após a sua elaboração e a sua divulgação, passou a ser alvo de crítica de muitos tipos, de todos os lados, né? Então, a primeira coisa é que passaram a dizer que precisávamos de indicadores para ver se a saúde existe ou não, e disseram que desta forma que havia sido definida não havia possibilidade de termos indicadores, fossem positivos ou negativos. Outros criticaram a definição por causa por parecer uma perfeição inatingível por qualquer pessoa, e outros criticaram, de um ponto de vista psicológico, sobre a verdadeira possibilidade de diferenciarmos dentro da vida do homem, do conceito do homem integrado, se conseguiríamos diferenciar soma, psique e sociedade e as suas influências, se conseguiríamos identificar isso, né? Outros criticaram por causa de abranger mais do que um aspecto social, e sim também político e econômico, e é o que nós estamos vendo hoje em dia, né? E até houve quem arriscasse criar uma declaração, uma definição de saúde paralela. Por exemplo, uma delas que eu achei, de 1997, propunha que saúde fosse entendido como um estado razoável, de razoável harmonia entre o sujeito e a sua própria realidade. Aí ficava a coisa mais assim difícil de entender, porque cada um entende-se, tem a sua própria realidade. Então a saúde estaria em ele estar em harmonia entre si e a sua realidade. Mas em 2013 a própria OMS passou a dar muita ênfase a essa questão da saúde mental e propôs algumas metas, algumas ações que deveriam ser tomadas de 2013 até este ano que nós estamos, 2020, para que o bem-estar não fosse só físico, mas também mental e social. E nós estamos vivendo dias em que isso está sendo testado, porque as pessoas estão realmente sentindo consequências no seu próprio físico, na sua própria saúde, daquilo que seria definido como equilíbrio mental da pessoa. Então eu dizia que pelo menos duas pessoas, eu tenho conhecimento de que o físico ficou debilitado e a doença entrou por causa disso, e com certeza, em grande parte, é por causa da tristeza, por causa do desconsolo, dessa situação não permitir que a vida ande naturalmente. Outro me dizia, disse, olha, vocês pregam sobre sermos alegres e tal, e eu concordo com todas as coisas, mas alcançar esta alegria eu não consigo. E eu fui então pesquisar e descobri algumas coisas para falarmos neste domingo e nos próximos sobre a busca da saúde integral,
E estou me baseando em 5 propostas, não no livro, mas em 5 propostas que seriam chaves, né, feitas por um psicólogo americano, conselheiro, e ele trabalha nessa área de saúde mental. Ele tem um centro chamado o Local de Esperança, e ele propõe que há 5 coisas que deveriam ser tidas como chaves para que a pessoa alcance a saúde total, o bem-estar completo. Elas se relacionam a pensamentos, a emoções, a relacionamentos, ao corpo propriamente dito e ao espírito da pessoa. E eu quero investir tempo falando com você sobre este assunto. E hoje eu gostaria de falar sobre o pensamento, sobre dominar o pensamento, sobre dirigir o pensamento, sobre direcionar o nosso pensamento. Deus nos deu essa faculdade e com certeza foi para que nós aproveitássemos bem esta possibilidade de direcionar o nosso pensamento. Nós não estamos dominados nesse sentido. Eu me lembro de uma ocasião, a minha sobrinha falando algumas coisas e brigando com a minha falecida mamãe na época. Ela dizia: vovó, vovó é muito chata. E aí alguém repreendeu, disse: não pode falar isso. E ela imediatamente dizia: eu não estou falando, mas eu estou pensando. Então ninguém podia proibi-la, criança pequena, de pensar nessas coisas. E assim somos nós. Ninguém sabe o que estamos pensando. Às vezes desconfiamos, essa pessoa está pensando alguma coisa nesse sentido por causa da reação, mas não sabemos o que as pessoas pensam, o que passa na mente, mas Deus sabe. Graças a Deus, Ele sabe o que nós pensamos e Ele tem pensamentos a nosso respeito. Quero começar dizendo que Deus, sabendo que nós pensamos muito, Ele disse que há uma coisa que a gente tem que tomar cuidado de definir exatamente o que estamos pensando, quem nós somos, aonde nós estamos, para onde estamos indo. Lá no Antigo Testamento, 1º livro de Reis, capítulo 18, versículo 21, está registrado que Elias, profeta, chegou ao povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu, porque havia muita dúvida no coração das pessoas. Outra pessoa que tinha dito algo parecido fora Josué, que logo após a conquista da terra prometida e a divisão das terras, ele disse para o povo o seguinte: olha, chegou meu tempo, já dirigi vocês, agora vocês escolham a quem vocês vão servir. Eu e a minha casa já decidimos, já escolhemos, nós vamos servir ao Senhor. Ele esteve conosco até aqui e é a Ele que nós vamos servir. Então a Bíblia deixa bem claro que você tem que decidir a quem você serve. Se vai para um caminho ou vai para outro. Ou você vai servir os seus próprios ideais, os seus próprios interesses, o seu próprio ventre, ou você vai servir a Deus que está querendo dirigir a sua vida da melhor forma possível. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Ter dúvidas sobre quem nós somos traz problemas seríssimos psicológicos e enchem os consultórios de psiquiatras e psicólogos, exatamente porque as pessoas não sabem o que pensar a respeito de si. Se pensam o que o mundo quer que elas sejam, se pensam o que elas gostariam de ser, se tentam mostrar uma coisa que elas planejam como ideal, mas não são. Enfim, alguns padecem porque dizem: eu sou assim mesmo, e os outros que me aguentem porque não sabem lidar com este sentimento. Enfim, os sentimentos e o pensamento, propriamente dito, têm trazido muitos problemas, e eu creio nesses dias, infelizmente, problemas físicos também. Algumas doenças estão voltando, estão surgindo por causa do isolamento, não causadas pelo vírus, mas causadas pela dificuldade que as pessoas têm de lidar com esse chamado novo normal, que para mim não é normal, não. Eu espero voltar algumas coisas, a outras atividades, mas enfim, estão com dificuldade de lidar com isso por causa da ausência da família, por causa da falta do abraço, por causa da falta da conversa, por causa da proibição de fazer uma coisa ou outra. Enfim, saber quem nós somos é nesta hora importantíssimo. Deus nos dá na sua palavra um referencial sobre para onde nós devemos apontar. Hebreus capítulo 4, versículos 11 e 12 diz o seguinte: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso,
a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. E aqui é o nosso questionamento desta definição de saúde da OMS, porque ela chegou a pensar no corpo do homem, chegou a pensar no estado emocional do homem, no seu íntimo, mas ela não lembrou. E ela não fez questão de lembrar. E até hoje isso não é lembrado. Que nós, que você e eu, somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Que nós somos corpo, alma e espírito. E desses 3, embora a ordem que eu tenha falado, corpo, alma e espírito, seja essa, o espírito é o mais importante. Ele é o mais real e ele é aquele de quem nós temos que cuidar mais. O Espírito que Deus nos deu. Mas a palavra de Deus divide, faz menção. Mas vai adiante, diz a seguinte: ela é capaz de dividir juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A palavra de Deus mostra o que chega à sua mente e é apenas um pensamento, talvez um ideal, uma coisa que você gostaria ou algo que você está pensando, porque os pensamentos voam, né? E o que é aquilo que entrou e está mudando os propósitos do seu coração, ou está definindo para que lado você vai. Por isso é importante nós cuidarmos do que entra na nossa mente, do que nós lemos, do que nós conversamos, do que compartilhamos, do que nós pensamos a respeito de nós mesmos e a respeito de Deus que definiu quem nós somos. Fique com a definição dele, o que ele definiu que você é. Pedro complementa essa ideia dizendo que este pensamento que nós devemos ter a nosso respeito e que deve ser baseado na palavra, deve ser uniforme entre todos os cristãos do planeta. Ele diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Ele diz, olhem para Jesus, que deixou o pecado. E tenham o mesmo pensamento, querendo dizer, ele pensou o que ele faria, ele pensou quem ele era, ele definiu na sua mente para o que é que ele viera, ele sabia qual era o propósito da sua vinda, e quando chegou na cruz ele disse que estava consumado, porque ele sabia exatamente para o que ele viera. Ele diz que nós devemos ser assim, que nós devemos ter esse pensamento bem definido, e o pensamento diz respeito a o que é aquilo que nós devemos deixar de lado, o que é aquilo de que nós devemos nos afastar, e ele intitula aqui de pecado. Deuteronômio capítulo 15, versículo 9, nos dá uma ideia do que o nosso pensamento não deve conter, o que devemos abolir. Diz assim, guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração. Nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhe des nada, e ele clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Ou seja, veja que você não é tão melhor que os outros, não. Não é porque tem mais dinheiro, porque ocupa uma posição social mais elevada, não é por isso que você deve ocupar o seu coração e trazer pensamentos que dizem respeito à sua superioridade, ao quanto você é maior e mais importante do que os outros, sabe? Todos nós passamos. E que me consta, ninguém, a não ser o Senhor Jesus, que passou pela face desta terra, está fazendo falta hoje. Ninguém, temos saudades das pessoas, mas ninguém fez algo que parou e que agora as coisas começaram a andar para trás, porque a humanidade continua, segue. Até Jesus, quando estava morrendo na cruz, olhou para João e para sua mãe e disse para um assim, João, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho, querendo dizer, olha, cuidem um de outro, sigam avante, não parem aqui porque a vida continua. Eu quero dizer para você que a vida continua. Tenha no seu pensamento, claro que isso vai passar, mas não permita que entrem ideias
vis. Não permita que a vileza venha ao seu coração. E se há este alerta, é porque é muito fácil nós começarmos a achar culpados, a olhar para o lado e dizer que isso é culpa de fulano, de Beltrano. Eu vejo pessoas amigas, queridas, gastando um fosfato, gastando a sua saúde, defendendo uma posição política ou outra, defendendo uma instituição ou outra, procurando argumentos para falar contra uma pessoa ou outra. Querido, sabe o que a Bíblia diz? Isso vai acabar mal. Se você for lá dar uma olhadinha no Salmo 37, diz assim, não se preocupe com o cara com o ímpio está progredindo, isso aí, não, essa preocupação vai acabar mal. Fique você cheio do Espírito, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. É o que diz o Salmo 37. Enfim, a Bíblia tem isso para dizer, não permita que a vileza entre no seu coração. Agora, a Bíblia também diz, para nos dar uma ajuda, o que Deus pensa a nosso respeito. Você sabe, eu vou dizer, Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim, falando Deus, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus sabe aonde você quer chegar. Deus sabe qual é o propósito maior do seu coração, qual é o fim da estrada, como é que você quer ser encontrado lá no final. E ele diz, os meus pensamentos são voltados para fazer com que você obtenha o seu objetivo final. Por isso, tenha o objetivo santo. Guarde o objetivo correto. Conheça a história que Deus escreveu para você e saiba que Jesus prometeu que vai voltar. Ele disse, eu vou preparar lugar, eu vou e vou voltar. Quando eu for e quando eu voltar, quando tiver preparado o lugar, eu vou receber vocês para mim mesmo, porque eu quero que vocês estejam aonde eu estou. Deus tem um propósito para você, Ele conhece o propósito do seu coração e Ele sabe se ele bate ou não com o propósito de Deus. Já buscou qual é o propósito de Deus para a sua vida? Paulo, perto do final da sua vida, diz assim, eu posso dizer que eu combati o bom combate, eu cumpri o propósito de Deus para mim, eu alcancei, eu completei a minha carreira e nisso tudo eu guardei a minha fé. Tenha na sua mente um propósito definido, isso vai ajudá-lo muito na sua saúde, até física, e na sua definição de quem você é, quais os próximos passos, como você passa nesses dias, porque a sua mente vai estar resolvida. Agora, veja só como é sério esse negócio de pensamento. Vendo aqui também no livro de Jeremias, no capítulo 6, o povo estava sendo levado cativo. O povo estava se deparando com outros deuses, com outros valores, com outras possibilidades. E Deus descobre neles uma insegurança, uma incerteza, uma dúvida, uma falta de definição. E a palavra, através de Jeremias para eles, é a seguinte, ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Porque as pessoas não se preocupavam, não queriam saber, não se ocupavam das coisas de Deus. Porque não tinham nenhum interesse nas coisas de Deus. Rejeitavam os princípios, os valores, aquilo que Deus tinha estabelecido, vivendo de forma contrária às coisas que ele havia dito. Por causa disso, Deus diz, olha, sabe qual é a consequência? Aquilo que vocês estão pensando é o que vai acontecer com vocês. Vou deixar acontecer. Vocês vão descobrir que pensamentos do homem, voltados para si, para o seu progresso, para os seus interesses, dão em resultados muito, muito, muito ruins. Descubra se o que você está passando é consequência direta do que está acontecendo ou se é consequência do que você está pensando a respeito de Deus, a respeito das promessas dele, a respeito das garantias que ele dá na sua palavra e a respeito do que ele diz que você é para ele e do que é a vontade dele para a sua vida. Que tipo de pensamento domina então a sua mente? Pensamentos de paz, pensamentos de mal, pensamentos de bem. Jeremias ainda, capítulo 4, versículo 14, diz que há um tipo de pensamento que não deve ocupar a sua mente. Lava o teu coração da malícia.
ó Jerusalém, para que sejas salva? Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Deus está dizendo o seguinte: olha, tire a malícia do seu vocabulário, afaste a malícia do seu pensamento e passe a pensar benignamente. Passe a raciocinar para obter o melhor fim para todas as coisas, como Deus faz. Eu sei onde você quer chegar, mas o fim que você espera é o que eu estou buscando que aconteça para você. O problema é quando nós buscamos outros fins, quando a malícia entra, quando pensamentos maus entram, que definem a nossa personalidade, as nossas atitudes, as nossas reações, as nossas palavras, como nós vamos agir com outras pessoas. Se isso é causado pelo mal, por maus pensamentos, o fim certamente será trágico. Mas graças a Deus também há boas coisas sugeridas na palavra de Deus. Por exemplo, Provérbios capítulo 12, versículo 5 diz: os pensamentos do justo são retos. Sabe para onde vai, sabe onde quer chegar, sabe qual o caminho a trilhar, sabe para onde quer ir e sabe que tem um encontro marcado no final da estrada. Mas os conselhos do perverso são engano. As palavras dos perversos são emboscadas no meio desse caminho, para derramar sangue, mas a boca dos retos livra homens. Deus te chamou para livrar pessoas. Eu quero dizer para você que eu sou um felizardo. Eu sou rico. Eu sou rico primeiro por causa das coisas que Deus me deu. Mas eu sou rico por causa dos amigos que tenho, por causa das pessoas que me cercam. Eu vejo essas pessoas preparando com esmero, com capricho, aquelas aulas da escola dominical para levar para você. Para que você possa dividir. Uma delas hoje disse: olha, por que é que sobraram 12 cestos de pães? Para lembrar para você e para mim que nós recebemos de Deus algo a ser multiplicado, algo a ser levado para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para os nossos colegas. Deus tem abençoado a sua vida de maneira a sobrar para que você leve. Já que eu li de Jeremias, nós estávamos conversando em casa essa semana, minha esposa e eu, lembrando da situação do povo que estava cativo. E lá pelas tantas, as pessoas do local para onde eles haviam sido levados diziam assim: olha, cantem para nós uma canção daquelas que vocês cantavam na terra de vocês. E a resposta deles foi: como é que nós vamos cantar se nós estamos afastados da nossa terra, se as coisas vão mal e etc, etc. Enfim, eu quero dizer para você que você tem motivos para cantar e para agradecer a Deus. Se você olhar para trás e se você olhar para frente, mesmo que você olhe para agora, você vai descobrir, na ótica de Deus tem dado para você, para o seu espírito, para o seu interior, para o seu íntimo, na ótica dele, quantas coisas maravilhosas ele tem feito na nossa vida por nós. Que maravilha saber que somos salvos. Que maravilha saber que esse sofrimento vai acabar. Que maravilha saber que isso vai passar e que nós podemos sair disso melhores do que nós entramos. Deus está melhorando você. Deus está fazendo você ser o que Ele precisa que você seja para levar os pães que sobraram para aqueles que precisam desses pães. Quanta coisa eu tenho visto se multiplicar nesses dias. Coisas que nós achávamos capazes de fazer, multiplicaram-se por 10, por 20, por muito mais, por 30, por 40. E eu lembro daquela passagem, diz: olha, os frutos são a 100, a 60 e a 30 por um. Nós estamos vendo essas coisas aconteceram. O alcance desta palavra, por exemplo, se multiplicou. O alcance da ajuda às famílias se multiplicou. Tantas coisas, as possibilidades dos professores, das classes se multiplicaram, mas tem gente que só vê as coisas ruins. Não deixe isso entrar no seu pensamento a tal ponto de afetar a sua própria saúde. Não deixe isso entrar no seu pensamento a ponto de afetar a retidão da sua caminhada com Deus. O que fazer? Descobrimos que esses pensamentos maus estão se multiplicando. Se sejam pensamentos vis ou sejam inquietações, o que fazer quando descobrimos isso? Isaías capítulo 55, versículo 7 diz assim: deixe o perverso o seu caminho, deixe o iníquo os seus pensamentos. Se os pensamentos são de iniquidade, são pensamentos maus, eles precisam ser
deixados. Eles não precisam ser adaptados, eles não precisam ser melhorados, eles não precisam ser cobertos, eles precisam ser deixados. E daí que eu digo, graças a Deus, que o Senhor nos dá uma definição de saúde melhor do que a definição da OMS, porque descobrimos que espiritualmente nós somos capazes de controlar os nossos pensamentos, a ponto de exercer influência até no nosso ânimo, no nosso íntimo e no nosso físico e nos resultados que nós vamos obter no trabalho, no lidar com as pessoas. Deixe uma classe de pensamentos. Aquelas que são da iniquidade, você precisa definir no seu pensamento quais são e tirar de lá. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu já vi pessoas com a infeliz interpretação deste texto, dizendo que, olha, está vendo, não tem jeito. Eu sempre vou andar nesse caminho baixo, eu sempre vou ter pensamentos ruins. Querido, não é isso que a minha Bíblia diz. Ela diz, deixe o perverso o seu caminho, dizendo, escolha. Deixe o seu caminho e deixe os seus pensamentos, e você vai alcançar a misericórdia do Senhor, porque Ele vai se compadecer de você. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Muito bem, o que é que Deus faz para você quando você se rende? Ele te dá as armas corretas. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O que Ele quer em última instância é levar você à obediência, a obedecer, deixar aqueles pensamentos ruins que levavam para o lado ruim, para o lado mal, e colocar pensamentos santos na sua mente. Ele quer levar o seu pensamento cativo, ligado, conectado, associado ao Senhor Jesus, ao Senhor Jesus. As armas que Ele nos dá são a palavra de Deus, que não volta vazia. São a oração, que tem resposta, porque Deus diz que responde, Jesus falou que responde, porque Ele nos ama. A disposição para a obediência, porque o Senhor diz que é isso que nós precisamos ter. E o Espírito Santo, com o qual Ele nos enche para nos dar a vitória em todo o tempo. Quero encerrar com duas passagens bíblicas. Uma que foi lida ao início do culto e outra que vai ser acrescentada. A primeira diz assim, Filipenses capítulo 4, versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Em o que pensar é o título que foi colocado aí. A Bíblia diz no que você deve pensar, como você lida contra os maus pensamentos, substituindo, colocando boas coisas lá. Talvez você descubra numa primeira tentativa que você não tem muito a pensar sobre isso, mas eu quero sugerir, ouça essas mensagens repetidamente, leia a Bíblia, medite na palavra de Deus e descubra quantas coisas verdadeiras, respeitáveis, justas, puras e amáveis e de boa fama e virtuosas você vai encontrar na palavra de Deus. Encha o seu coração dessas coisas. Deixe que isto ocupe o seu pensamento. E você vai descobrir quando for falar que é isso que você tem lá para falar. São coisas, são palavras, como a Bíblia diz, temperadas com sal. E como é bom quando as coisas estão temperadas. Paulo continua dizendo, o que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Eu preciso concordar com você que há muita gente que vai dizer assim, olha, faça o que eu estou dizendo, mas não faça o que eu estou fazendo. Mas eu quero dizer para você que eu tenho muita gente para apresentar a você se você não conhece, que você pode perfeitamente aprender com ele, receber dele, ouvir dele, olhar nele e praticar seguindo o exemplo dado por estas pessoas. Louvo a Deus por a vida destes colegas, pela vida destes professores, destes irmãos em Cristo,
que me servem de exemplo, que têm servido no passado, servem hoje e vão servir enquanto um de nós não for levado para morar com o Senhor na glória. E a outra passagem, em Colossenses capítulo 3, versículos 2 a 4, que diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar, então nós também, ou vós também, sereis manifestados com Ele em glória. Nós temos uma boa ideia do que Deus tem preparado para nós. Embora a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para nós, nós já temos uma boa ideia, um bom referencial, porque o Espírito tem revelado essas coisas, porque a palavra de Deus nos mostra, e Ele diz isso: pense nestas coisas. Pense nas coisas lá do alto. A maior parte das pessoas que eu descubro tristes e sendo afetadas por isto é porque tem descoberto muitas coisas tristes para pensar nelas aqui. E eu preciso concordar com você que realmente há muitas, mas eu quero dizer para você que há muitas boas para você pensar. E quero convidar você a me ajudar a distribuir essas coisas. Seja compartilhando mensagens como esta, seja convidando as pessoas a entrarem no Facebook da igreja para assistirem, para conhecerem mais, para aprenderem, seja convidando para estarem conosco quando pudermos voltar às nossas reuniões, nós decidimos esperar mais um pouco, seja para convidá-las a meditar na palavra de Deus, seja para dar o seu testemunho, porque eu quero voltar a dizer que, como ouvimos na classe escola dominical hoje de manhã, você tem pães para distribuir. Jesus, o pão da vida, está nas suas palavras, Ele está no seu pensamento, Ele está na sua vida, porque é o que Ele diz aqui. Pense nas coisas lá do alto. Seja um instrumento de Deus para fazer com que o sofrimento trazido pelo pensamento ruim, ímpio, vil, a vida das pessoas seja minimizado, quem sabe seja até encerrado, porque o Senhor da vida vai entrar no coração, na mente e no coração dessas pessoas. Que Deus te abençoe. Que você seja mais um dos privilegiados que experimentam falar dessas coisas para os outros. Este foi o primeiro estudo dessa série. Nós vamos falar então, como eu disse, sobre pensamento, que foi o caso hoje. Nós vamos falar sobre cura das emoções. Nós vamos falar sobre inspiração e desenvolvimento de relacionamentos. Nós vamos falar sobre alimentar o corpo, cuidar do corpo. Nós vamos falar sobre aprofundar o espírito. E depois eu vou falar um bônus lá no final que eu vou acrescentar nessas ideias. Como eu disse, não estou me baseando no livro daquele escritor, mas nas ideias que ele deu sobre as coisas das quais a Bíblia fala, para que você e eu possamos ter uma vida saudável, totalmente saudável, holisticamente saudável, embora tenham tentado roubar o significado desta palavra para algumas dessas filosofias orientais e de nova era, então medicina integral, medicina alternativa. Eu quero dizer para você que se você quer aplicar corretamente esta palavra do todo, ela só faz sentido quando você trata do seu espírito e trata do jeito de Deus. Quero orar por você, quero convidar você a deixar o testemunho aí no Facebook, depois nas palavras, dizendo como eram os seus pensamentos antes e como são os seus pensamentos agora. No que você pensava antes, o que derrubava você e o que agora te dá vida, te dá ânimo, no que você aprendeu a pensar agora. Que Deus te abençoe. Pai amado, nós queremos agradecer, porque a Tua palavra que não volta vazia, agora penetrou nas mentes e nos corações dessas pessoas que estão nos ouvindo. Obrigado porque o Senhor está fazendo um trabalho de modificação. O Senhor está ajeitando os valores, o Senhor está organizando as ideias, colocando aquilo que tem mais valor no lugar que deve estar, e aquilo que não tem tanto valor mais abaixo, e aquilo que pode ser desprezado, tirando de lá. Senhor, em nome de Jesus, ajuda estes meus amigos e amigas a simplesmente removerem tudo que é injusto, tudo que é vil do seu pensamento, e a encherem os seus pensamentos e as suas mentes das tuas coisas. Ajuda, Senhor, a provarem o que tu tens me ajudado a provar nestes dias, o quanto tu és fiel, o quanto tu estás ao nosso lado, e quantas coisas maravilhosas tu tens dito a nosso respeito, para nós, e que tu tens feito no nosso meio.
meio. Continua abençoando, guardando o teu povo, continua dirigindo os nossos passos e leva os nossos pensamentos cativos à obediência do Senhor Jesus. É no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe você, que a graça, a paz e a presença do Espírito de Deus estejam sobre a sua vida. Deus te abençoe nessa semana e todas as outras. Obrigado pela sua audiência. Esteja sempre conosco. Obrigado.